Esse homem resgatou uma criatura de outro mundo na floresta amazônica. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos relatos mais inquietantes da região amazônica, um episódio que, embora nunca tenha sido oficialmente registrado, é contado com firmeza pelos moradores ribeirinhos do Rio Solimões. Trata-se da história de um pescador solitário que, em uma noite qualquer da década de 1990, teria vivido algo impossível de explicar. O que começa como mais uma jornada silenciosa de retorno ao vilarejo se transforma em um encontro perturbador com o que muitos acreditam ter sido uma criatura de outro mundo. Não há ficção aqui, apenas o relato cru de um homem simples diante do inexplicável. Naquela época, os boatos sobre luzes estranhas que cortavam os céus amazônicos já percorriam as comunidades ribeirinhas. Muitas vezes, essas luzes surgiam sem aviso, pairando sobre a copa das árvores com movimentos lentos, como se sondassem o terreno abaixo. Não piscavam como aviões, nem desapareciam como relâmpagos. Eram esferas silenciosas, com brilho constante, que surgiam e desapareciam com uma naturalidade quase irritante, como se não estivessem presas às leis da física conhecidas. O medo se misturava à curiosidade, mas, por precaução, poucos se atreviam a investigar. O desconhecido na floresta pode custar caro. Naquela noite específica, o pescador voltava para casa depois de revisar suas redes. Era um homem de poucas palavras, já envelhecido pelas intempéries da vida no rio. O céu estava limpo, a lua se refletia no espelho das águas e o som dos remos era o único ruído em meio à calmaria. Foi quando um clarão azulado cortou o céu com uma velocidade impressionante, descendo em direção à margem oposta. A luz não sumiu como um meteoro. Permaneceu ali, suspensa sobre a mata, iluminando a copa das árvores como se fosse uma lanterna gigantesca. Intrigado e movido por um instinto que nem ele soube explicar, decidiu ir até lá. Ao atracar sua canoa, sentiu imediatamente que havia algo estranho no ambiente. O ar parecia mais pesado, como se estivesse carregado de eletricidade. Cada passo que dava na mata encharcada soava mais alto do que deveria. Mas o que mais o perturbou foi o silêncio. Não se ouvia o coachar dos sapos, nem o zumbido dos insetos, nem o bater de asas das aves noturnas. Era como se o tempo tivesse sido suspenso por alguns minutos, um silêncio tão absoluto que o fez repensar a decisão de continuar, mas a curiosidade, ou talvez algo além dela, o impeliu a seguir em frente. Entre galhos quebrados e folhagens pisoteadas, ele viu algo caído. Não era um animal da floresta, tampouco parecia humano. Era uma criatura pequena, com pouco mais de 1 metro de altura, pele acinzentada que refletia o azul do céu iluminado e um corpo quase translúcido. Estava imóvel, mas respirava com dificuldade. Os olhos, grandes demais para o rosto, eram completamente negros, sem pupilas, sem brilho. Não havia expressão, mas o pescador teve a nítida impressão de que estava sendo observado de volta com igual surpresa. Um olhar fixo, profundo, como se invadisse sua mente. Por alguns segundos, ficou paralisado. A mente buscava explicações, mas nenhuma servia. Tentava associar aquela imagem a algo conhecido, um macaco doente, um boneco, qualquer coisa, mas tudo falhava. O instinto de sobrevivência gritava para recuar, mas algo em seu coração o impediu. Era uma sensação estranha, um sentimento de compaixão diante da fragilidade daquele ser. Ajoelhou-se lentamente, mantendo os olhos na criatura, e estendeu os braços. Ela não reagiu. Estava viva, mas sem forças. Emitia apenas um som baixo, que lembrava um lamento abafado, quase imperceptível. Ao tocá-la, sentiu sua leveza incomum. Era como erguer um galho oco, leve demais para aquele volume corporal. A pele tinha uma textura diferente, nem fria nem quente, mas levemente morna, semelhante a uma pedra aquecida pelo sol. O pescador, surpreso, a envolveu com cuidado e a trouxe contra o peito. Nesse gesto, havia mais do que impulso.
Havia humanidade. Não sabia o que estava segurando, não entendia o que significava, mas sentia que não podia deixá-la ali. Virou-se e começou a caminhar de volta para a margem, decidido a levá-la ao vilarejo. Durante o trajeto de volta até a canoa, o peso da responsabilidade começou a se fazer sentir. Aquela criatura nos braços não era parte de seu mundo, e isso tornava tudo mais delicado. O silêncio da floresta se manteve, e o clarão azulado ainda pairava no céu, como se observasse de longe. Cada passo entre as raízes e galhos parecia ecoar em uma dimensão à parte. Finalmente, ao alcançar o barranco, ele a posicionou cuidadosamente na embarcação e começou a remar. Estava tenso, mas decidido. Precisava chegar ao vilarejo e pedir ajuda, mesmo sem saber como explicar o que trazia consigo. Enquanto remava, olhava para o ser envolto em seu manto de tecido surrado. Os olhos negros ainda estavam abertos e voltados para ele. Não piscavam, não se moviam, apenas observavam. Mas havia algo mais. O pescador começou a sentir uma conexão estranha, como se ideias ou sentimentos lhe fossem transmitidos sem palavras. Não eram frases ou vozes, mas sensações. Uma mistura de dor, medo e, paradoxalmente, gratidão. Tentou oferecer um pouco de água com sua cuia, mas o ser não reagiu. Apenas emitiu novamente aquele som sutil, como se estivesse no limite. A noite avançava e o cansaço começava a pesar nos ombros do homem. Ainda assim, mantinha o ritmo dos remos com precisão. O céu permanecia iluminado por aquela luz incomum, mas sem emitir ruído algum. A cada minuto que passava, o pescador sentia o coração mais apertado, dividido entre o medo do que poderia acontecer e o desejo genuíno de ajudar aquela criatura. Era como se, de forma silenciosa, ele estivesse sendo testado. Não havia nada que pudesse fazer além de seguir em frente, guiado pela fé em sua própria compaixão. A viagem, que normalmente duraria poucos minutos, parecia se estender indefinidamente. O tempo parecia não passar. O brilho azulado refletia nas águas do rio, criando um contraste fantasmagórico com a escuridão da floresta. O pescador respirava fundo, atento a cada som, cada movimento, mas o ambiente continuava estranhamente silencioso. O único som era o atrito dos remos com a água. Sentia um frio estranho, não por causa do vento, mas por causa da presença daquele ser ao seu lado. Era como se a realidade estivesse sendo dobrada à sua volta. Quando finalmente avistou as primeiras palhas dos telhados do vilarejo, sentiu um alívio. Mas foi aí que tudo mudou. Um novo clarão, ainda mais intenso do que o anterior, surgiu no céu, trazendo consigo uma sensação esmagadora de presença. Não era apenas luz, era como se algo gigantesco, invisível, pairasse sobre eles, observando com atenção cirúrgica. A luz desceu lentamente e parou sobre a mata próxima, formando um círculo perfeito que iluminava tudo ao redor. Não havia som, nem vento. Apenas aquela sensação avassaladora de estar sendo vigiado por algo incompreensível. O pescador, agora completamente imóvel, permaneceu com os remos suspensos, sem conseguir decidir o que fazer. O brilho intenso da nova luz banhava o rio, refletindo nas águas paradas e iluminando a canoa como se fosse dia. O coração batia acelerado. Ele apertou o corpo da criatura contra o peito, como se quisesse protegê-la de algo que nem compreendia. Estavam no centro de algo que ia além da sua imaginação, e foi exatamente nesse instante que a história deu sua guinada final. Por alguns segundos, ele acreditou que tudo se resumiria àquela luz silenciosa e opressora. Mas então, algo começou a acontecer. A criatura em seus braços, até então fraca e quase sem reação, passou a emitir um brilho próprio, inicialmente fraco, como uma bioluminescência suave surgindo sob a pele. O pescador olhou com atenção e viu que o tom acinzentado começava a se transformar em uma luz leitosa, quase prateada. O brilho não era quente, mas emanava uma sensação estranha, como uma energia calma, porém densa.
Era como se o pequeno corpo estivesse se preparando para algo além de qualquer explicação lógica. Os olhos negros permaneceram fixos nele, mas agora carregavam uma intensidade quase comovente. Era um olhar sem dor, sem desespero. Apenas um silêncio profundo, como o fim de uma longa jornada. A transformação não durou mais do que alguns segundos. O corpo do ser se iluminava cada vez mais, até que o brilho atingiu um ponto em que se tornava difícil de encarar diretamente. Em seguida, algo inacreditável ocorreu. O corpo começou a se desfazer. Não houve explosão, nem som, apenas uma desintegração suave e silenciosa. O pescador sentiu os braços esvaziarem, como se a criatura estivesse se convertendo em poeira diante de seus olhos. Um pó claro, com brilho tênue, escorreu por entre seus dedos, caindo sobre o fundo da canoa. Não havia calor, não havia dor. Era uma despedida serena, como se aquele ser tivesse aguardado apenas aquele momento para deixar o corpo físico. O homem ficou paralisado, com as mãos estendidas e o peito apertado, tomado por uma tristeza súbita e inexplicável. Naquele instante, a luz vinda da mata pareceu reagir. Sem emitir qualquer ruído, ela começou a subir lentamente, como se sua missão ali tivesse sido concluída. O clarão azulado foi se elevando em linha reta, atravessando as camadas da noite até desaparecer no céu escuro. O pescador continuava imóvel, com os olhos fixos no ponto onde antes havia a criatura e o brilho que agora se apagava aos poucos. O silêncio retornou, mas não era o mesmo de antes. Dessa vez, parecia mais profundo, como se até a natureza tivesse parado por respeito. Lentamente, ele pegou os remos e voltou a remar, sentindo um peso que não era físico, mas emocional. As mãos ainda estavam sujas daquele pó brilhante que aos poucos começou a se dissolver ao toque da água do rio. Ao chegar ao vilarejo, o pescador mal conseguiu explicar o que havia acontecido. Chamou um ou dois vizinhos, contou o essencial, mas sem alarde. Não havia corpo, não havia luz, não havia provas. Apenas ele, sua canoa e o vazio que restava nos braços. Alguns ouviram com atenção, outros riram discretamente, atribuindo tudo ao cansaço ou à imaginação. Mas, nos dias seguintes, algo mudou. Relatos começaram a surgir de outros moradores que também viram luzes no céu, muito semelhantes às descritas por ele. Crianças falaram de clarões repentinos, e alguns adultos relataram sentir arrepios estranhos ao passarem perto da mata à noite. O que antes era apenas uma história isolada começou a ganhar contornos de algo mais amplo. Uma moradora idosa da região, conhecida por seu conhecimento das histórias antigas, disse que aquilo já havia acontecido antes, muitos anos atrás, quando ela ainda era jovem. Segundo ela, os mais velhos falavam de seres do silêncio que apareciam em noites específicas, acompanhados por luzes suaves que nunca queimavam e por sons que só podiam ser sentidos, não ouvidos. Ela não afirmava com certeza, mas acreditava que aquilo que o pescador carregou nos braços não era deste mundo. Outros moradores, mais céticos, continuavam achando que tudo era invenção. Mas a semente da dúvida havia sido plantada e a história passou a ser repetida com frequência em reuniões e pescarias, como uma lenda que todos conheciam, mas poucos ousavam discutir profundamente. Com o tempo, o pescador parou de contar o que viveu. Percebeu que não adiantava tentar convencer ninguém. O que sentiu, o que viu, estava gravado nele de uma forma que palavra nenhuma conseguiria descrever. Sua vida voltou ao ritmo normal, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele passou a evitar certas áreas da floresta, especialmente à noite, e mantinha consigo uma lembrança silenciosa daquela noite que desafiava toda a lógica. Às vezes, pegava a canoa e voltava sozinho ao local do ocorrido. Ficava parado, em silêncio, como se esperasse por um novo sinal. Mas nada mais aconteceu. Os anos passaram e o relato foi ganhando novos contornos. Alguns exageravam, outros simplificavam, mas a essência da história permanecia. Um homem que, por compaixão, tentou salvar uma criatura caída do céu. A maior parte das pessoas o via como alguém comum, um ribeirinho de fala mansa e olhar distante.
Mas quem convivia com ele sabia que, desde aquela noite, havia algo diferente em seu semblante. Era como se tivesse visto algo tão grande que não conseguia mais se encaixar totalmente no mundo ao seu redor. Um peso invisível, carregado com discrição, como quem guarda um segredo que nunca poderá ser contado por completo. Em algumas raras ocasiões, pesquisadores independentes que percorriam a Amazônia em busca de relatos ufológicos chegaram a ouvir essa história diretamente dos moradores locais. Nenhum deles conseguiu encontrar provas materiais, mas todos relataram uma consistência impressionante nos detalhes, mesmo entre testemunhas que não se conheciam. O local do suposto encontro passou a ser conhecido como a Curva do Brilho, embora não haja nenhuma marca visível ali. Ainda assim, muitos evitam remar naquela direção durante certas fases da lua, especialmente nas noites mais silenciosas, quando a floresta parece observar de volta. A história do pescador permanece como uma das mais singelas e perturbadoras da tradição oral amazônica. Não por conter monstros ou ameaças, mas justamente por retratar o oposto, a tentativa de um ser humano de compreender e acolher algo absolutamente estranho e indefeso. O gesto de estender os braços, de oferecer abrigo a algo tão diferente, ecoa como um lembrete de que, diante do desconhecido, nem sempre precisamos reagir com medo ou violência. Às vezes, a resposta está na empatia. Mesmo que não haja testemunhas, mesmo que ninguém acredite, o ato em si carrega um valor que nenhuma prova científica pode substituir. Até hoje, entre as histórias contadas à beira dos rios dos Solimões, essa é lembrada com um certo respeito silencioso. Quando alguém menciona luzes azuis no céu, sempre há alguém que completa, como aquela do pescador. E o silêncio que se segue costuma ser mais revelador do que qualquer explicação. A floresta, vasta e indomável, continua guardando seus mistérios. E talvez, em algum ponto entre a realidade e o invisível, aquele pequeno ser ainda esteja ali, não em corpo, mas em memória, como um fragmento de um mundo que tocou o nosso apenas por instantes, deixando para trás uma história que continua a ser contada.